Pronto. E me mandou para casa, né? E de fato, eu estou uma dor violenta. Eu fui operado via artroscopia, muito bem operado. Eu quero agradecer ao meu cirurgião que está me escutando também, mas isso não foi natação, viu, Roberta? Já quero te dizer. Mas natação é para toda a vida, como nós falamos aqui, ou tu achas que a natação pode também prejudicar, pode dar problemas como o corredor, o ciclista, acidentes, desgastes, síndrome do impacto? Qual é a tua posição? A natação, ela realmente é um esporte, né, que ela é indicada para todas as idades, desde, né, de bebês até a infinita idade, né? Mas ela, como todo esporte, ela tem que ser praticada sob orientação, né? Então, assim, se ela for bem feita, orientada e a pessoa estiver em condições de manter, ela pode ser feita por muitos anos. A gente vê aí vários nadadores com mais de 90 anos ainda tendo muito sucesso nas piscinas e mantendo a qualidade de vida. Porque a natação, ela é um esporte que trabalha tanto a parte cardiovascular quanto também a parte muscular, né? Então ajuda, principalmente com o passar dos anos, a manter a massa magra, a preservar a massa óssea, então evitando os danos ou, enfim, o processo degenerativo que o envelhecimento traz. Mas ainda, mesmo em qualquer idade, a gente vê aí atletas bastante novos também com algumas situações específicas, né? Síndrome do impacto, a gente vê isso muito em atleta. Então, por isso eu enfatizo que sempre é bom estar com uma orientação de um profissional, né? Para poder manter esse exercício de forma saudável. Roberto, eu costumo fazer essa pergunta aos nossos queridos entrevistados. A natureza, ela é moral, imoral ou amoral? A natureza é cruel? A natureza é má? Ou a natureza, ela segue os ditames e o ritmo dela? Eu pergunto, por que eu pergunto? Porque tu sabes que existe adição. A endorfina, quando cai na circulação, eu acho que tu teve essa experiência, né? O Francis Mar, com certeza, teve muitas vezes. A gente está com adrenalina, sobe-se no bloco, mas depois de um certo tempo, a gente que nadando 400 metros já foi adrenalina e a gente se sente bem lá no céu, né? Com a liberação das endorfinas, que são os hormônios da felicidade, né? Aliás, eu gostaria de ter hormônio toda hora, Roberta, mas não tem, não adianta, viu? Não tem. Não, o corpo humano não dá. Agora, tu não acha que o esporte, qualquer esporte de longa duração, que é o esporte aeróbico, ele provoca uma adição, ele provoca uma, como é que eu vou te dizer, a pessoa ela fica ela fica aditiva. Viciada. Ou viciada, como é que dissesse muito melhor. Viciada, e de repente o tio Enio corre 5 km, não está mais satisfeito. De repente ele vai para 10, de repente ele vai para 15, para maratonas, ultramaratonas, 100 km e assim por diante. O esporte ele tem essa característica fisiológica, né, que ela realmente, por conta da liberação hormonal, ela se torna, né, um vício, mas eu classifico esse vício como um vício positivo, porque também nos deixa motivado a querer sempre conquistar novos objetivos. Então, eu acho que se a gente souber levar, né, e claro que tudo isso tem que estar dentro de um contexto de saúde, né, tem que ter uma alimentação bacana, tem que ter um ritmo de sono para poder levar isso adiante. Eu considero um vício muito bom. Até porque eu acho que a natação, ou enfim, qualquer esporte, ele nos leva para um mundo paralelo, né, de mais saúde, de melhores hábitos de vida. Então, eu acho que a gente envelhece, né, ou enfim, passa os anos com muito mais qualidade e motivação. Sem dúvida. Quando nós estamos praticando na atividade física, nós somos mais receptivos. Eu sinto isso. Eu era residente. Tu não era nascida, eu acho, Roberta. Mas eu era residente da Santa Casa. E eu vinha todo bem bronzeadinho, estava treinando de manhã, cedo de manhã, treinava às 5 horas da manhã. Eu chegava lá, vi o paciente, né, coitadinho, estava todo naquele leito, né, assim, ó, com dor, com tudo, né, que pode acontecer na Santa Casa naquela época. Era pobre. Hoje a Santa Casa é rica, mas naquela época era pobre, chovia dentro. Eu trocava as camas, assim, botava com giz aqui, não vou botar essa cama porque vai chover, vai... Bom, os pacientes dizem, doutor, só de lhe ver eu já me sinto bem. A gente transmite aquela euforia, se transmite aquela estigma, se transmite aquele brilho que a gente tem quando a gente pratica. Tu concorda com isso? Concordo, super concordo. Eu acho que tem a ver também com o exemplo, né? Porque eu acho que às vezes com o nosso exemplo, a gente consegue motivar as pessoas, né?
Então, eu venho de uma família, assim, de atletas. O meu avô foi preparador físico, Mário Dernt, foi um dos primeiros preparadores físicos aqui do Rio Grande do Sul. A minha mãe, além de médica, ela também é educadora física. Então, toda a minha família já trouxe esse exemplo. Então, eu nasci já nadando, diria assim, já transmito isso para os meus filhos. E certamente, né, os meus amigos, as pessoas que estão à minha volta, elas percebem, não só de mim, né, enfim, mas de todas as pessoas que praticam, porque é uma coisa diferente, né, acho que é um brilho, acho que a gente consegue transmitir essa coisa da saúde, da vitalidade, né, da disposição, que hoje em dia, nesse mundo que cada vez mais a gente se confina, né, fica restrito, eu acho que a gente conseguir ter um fôlego de tudo isso é muito bacana. Muito bem. Agora, Roberta, muitas pessoas procuram o esporte para reduzir o peso. Tu trabalhas com nutrição. Então, assim, a grande preocupação das mulheres, principalmente, é ficar com aquele corpinho delineado, aquele corpicho bonito, né? Elas querem agradar. E, de fato, eu acho assim que a mulher, ela tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque nós homens somos meio bagual mesmo, né? A gente é meio gordinho, ó, meu fofinho, barrigudinho, né? Já estão me chamando de barrigudinho, imagina só. Já estão me chamando, eu parei de nadar por causa do acidente, por causa da cirurgia e tal, e já estou com aquele pneuzinho horroroso que aparece aqui, né? Não sei como é que é. O Francis Mar já está botando a mão na barriga, dizendo, fazendo gesto aqui, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para ti, objetivo, tá? Paciente vem para ti e quer perder peso, qual é o esporte que tu indica? Olha, é uma pergunta complicada, né? Porque, na verdade, eu acho que tudo depende, a gente tem que fazer uma avaliação de que esporte aquele paciente tem condições de praticar, ainda mais se ele estiver com sobrepeso. E o que eu costumo dizer para os meus pacientes, enquanto nutricionista e educadora física, é que a pessoa tem que fazer uma coisa em que ela goste, que ela se identifique, que ela tenha prazer em fazer. Porque a gente vê, assim, que as pessoas, às vezes, vêm determinadas, eu vou começar a academia todos os dias, mas ela não consegue sustentar aquilo ali, porque aquilo não é um prazer para ela. Né? Então, eu acho que é muito importante que a pessoa se identifique, que ela tenha... Mas, enfim, a natação, ela é super indicada realmente na maioria dos casos, né? Mas ela não é um esporte tão acessível. Então, às vezes, caminhadas, academia, hoje em dia a gente tem uma gama enorme aí de exercícios que podem ajudar a manter a saúde. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar também, né? Acho que fazer essa ressalva, que além do tratamento, no caso, quando a pessoa já instituiu lá um sobrepeso, uma obesidade e todas as doenças que vêm junto com tudo isso, porque a gente sabe que é um problema de saúde pública hoje a obesidade, é a gente pensar na prevenção de tudo isso, porque, né, com o passar dos anos a gente vai colhendo tudo que a gente plantou durante toda uma vida. Então, aquelas pessoas que conseguem manter uma atividade física, não precisa ser todos os dias se a pessoa não tem condições, mas uma atividade física regular, bons hábitos alimentares, ela vai passar por todos os ciclos de vida de uma forma muito mais saudável, vai ter muito mais disposição e não vai precisar chegar num ponto de doença em que ela precise ter intervenções, enfim, mais criteriosas. É claro. Roberta, na experiência que eu tenho, lidando com atletas já há 40 anos, né, na minha profissão, eu tenho observado o seguinte com o ser humano e com as pessoas que querem perder peso vão para o pedestrianismo, vão para caminhadas e corridas. Aí tu tiras uma fotografia do pessoal que está competindo, os nadadores, tá? E tu tira uma fotografia de maratonistas, tu vai ver que todos eles têm um corpinho sem barriguinha, nada assim. Então eu pergunto para ti, o que é para tirar realmente aquele pneuzinho ali? O que é válido? Natação, corrida. Se bem feito, tanto faz, os dois funcionam. Mas a natação, por ela ser um esporte, ela trabalha todos os grupos musculares, talvez em termos de gasto energético ela possa ser um pouco mais efetiva, até porque a pessoa na natação muitas vezes ela consegue praticar por um tempo maior do que a corrida propriamente dita. Até a pessoa conseguir na corrida alcançar um nível em que ela consiga correr bastante, a ponto de ter um gasto energético maior, né, é mais complicado que na natação para quem já sabe nadar, né? Porque uma pessoa que nunca nadou também ir para a piscina, vou começar hoje, também não é tão simples assim, a gente sabe disso, né? Uhum. Roberta, a questão da alimentação antes, durante e depois. Tu está diante de uma pessoa, de um atleta, eu diria, do lado, né? Tu está do lado, né? Do teu lado direito sou eu, né? E eu, Francis Mar, do teu lado esquerdo. Agora, eu te digo assim, ó, antes de qualquer competição eu não como nada.
Eu tomo um suco e me sinto super bem. Posso fazer 100 quilômetros de corrida, não me sinto maravilhosamente bem. Depois eu reponho. Como é que tu vê isso? A gente trabalha bastante com a questão da individualidade biológica, né? Na ciência, o senhor sabe tão bem quanto eu que as verdades elas são transitórias, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que os indivíduos têm que ser tratados de forma individual, né? Realmente. Mas, assim, um consenso, né, dos maiores órgãos aí que regem a nutrição esportiva é que ainda o carboidrato, né, e aí o suco funciona com esse intuito. O carboidrato funciona muito bem pré-prova, né, antes do momento principal ali das competições. E para repor, então, no caso, a gente usaria o carboidrato e a proteína, né. Mas a gente tem que pensar que esse pós-prova, ela dura o dia inteiro, né? A recuperação muscular, ela acontece 24, 48 horas após a realização dos exercícios, né? É muito bom saber isso, porque, Roberta, existem ditames ou existem, eu diria até, de repente, tabus, que nós precisamos comer bem pela manhã, e ter uma alimentação mais reforçada e tal. Mas eu realmente não me sinto, e vejo que muitas pessoas também estão, né, não se sentem muito bem antes de uma prova, pré-prova, se alimentarem bastante. Né? Então eu acho que nesse ponto é individual. Né? É individual, e também tem a questão do quanto rápido essa pessoa consegue absorver, do quanto ela está habituada a consumir aqueles alimentos antes da prova. O horário da prova também é determinante. Uma coisa é se a gente vai nadar de manhã cedo, uma coisa é se a gente vai nadar uma maratona à noite, como já aconteceu. Então, tudo isso tem que ser testado anteriormente, por isso que é importante, né, o paciente ter um acompanhamento para fazer essas experiências, digamos assim, não no dia da competição, mas que ela venha, né, praticando isso com uma frequência maior. Mas, assim, certamente o que a gente tem que fazer no pré-prova é facilitar o trabalho do organismo para que ele possa se preocupar, digamos assim, em fornecer energia lá para os músculos para fazer as contrações musculares e a gente ter a nossa performance. Mas a gente não precisa comer nada que seja com muita fibra, proteína, coisas, gordura, que posterguem muito tempo de esvaziamento gástrico, porque isso, além de prejudicar a performance, vai dar um desconforto. Né? Então, mas realmente a gente precisa testar isso e cada pessoa reage de uma maneira, né? Precisa conhecer o indivíduo, Precisa conhecer o indivíduo. A gente ter O que é bom para um nem sempre funciona para o outro, nem sempre funciona para o outro. Nós somos... Sempre eu digo, não existem doenças, né? Existem doentes. Exatamente. Isso eu aprendi lá nos bancos de faculdade, né? E qual é a alimentação adequada para um nadador olímpico, então, doutora? Aí a gente fala num nível completamente diferente. Pessoas que estão treinando lá de manhã, de tarde e de noite, né? Elas estão extremamente focadas nisso. Então, esses atletas, realmente, eles precisam de uma alimentação completamente diferenciada, né? Rica em todos os nutrientes que a gente conhece, vitaminas, sais minerais, a questão dos antioxidantes, dos micronutrientes, porque a gente sabe também que quimicamente tudo isso funciona nas nossas reações, né, metabólicas. E claro, provavelmente a maioria desses atletas precisa consumir suplementos, porque, né, às vezes com a alimentação a gente não consegue fornecer todos os nutrientes que esses atletas que têm um gasto energético absurdo precisam consumir, e ainda mais em horários específicos, porque eles fazem muitos treinos no mesmo dia. Então, para a gente conseguir recuperar a musculatura daquele atleta em tempo hábil para ele partir para outro treino, muitas vezes a gente precisa lançar mão dos suplementos, que também, né, tem que ser individualizados, e cada indivíduo novamente precisa de um tipo específico, né? Pois é. Agora vamos para a parte psicológica, doutora. Nós, assim como o Jair, que está aqui, é um grande prazer tê-lo aqui, Jair, viu? Bom dia. E a gente vê um grande nadador, um grande companheiro, que daqui a pouco eu vou dar a palavra para ele. Mas, então, Roberto, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da alimentação e essa questão da quantidade de alimentos, né? Quantidade, a qualidade. O que tu poderia nos falar sobre quantidade e qualidade? Nós devemos realmente sair da mesa com um pouquinho de fome, até o atleta deve, para ter uma qualidade. Assim, a gente tem uma premissa, assim, uma máxima na nutrição, que se a gente se alimentar com qualidade, a gente não precisa se preocupar tanto com a quantidade, né? Mas, assim, o ideal é que a gente se alimente, e assim, a nutrição é uma área que também está mudando muito,
Mas a forma com que eu trabalho e acredito é que a gente precisa se alimentar mais vezes ao longo do dia, uma quantidade um pouco menor, para que a gente consiga fazer aquela absorção de energia mais lentamente, não coma grandes volumes de uma vez só. Acho que não sair com fome, mas sair satisfeito, né? Não enfastiado, como a gente às vezes acaba dando uma exagerada. Esse exagero que é perigoso, né? E eu acho que a gente tem que ter um pouco de atenção com esses modismos, né? Porque é dieta disso, é dieta daquilo, é dieta low carb, é dieta palha, é dieta vegana, é dieta eu sou vegetariana. As pessoas estão muito perdidas nesse universo da nutrição e também da suplementação, muita gente usando suplemento indiscriminado, né? Então tem que ter uma atenção. Acho que hoje em dia a nutrição é uma área que vem crescendo bastante, tem bastante acesso de muitos profissionais. Então procura uma orientação individualizada para o seu caso específico, para a sua faixa etária, para a atividade física que pratica, porque isso vai ter um diferencial incrível em bem-estar, em qualidade de vida, em envelhecimento, em disposição, em saúde, né, de uma forma geral. Doutora, nós galgamos para subir a montanha, é difícil. E para a gente conquistar medalhas, o Jair bem sabe, o Francis Mar também, a gente tem que lutar bastante, né? Porque existe competidor. Por exemplo, eu não consigo nunca ganhar do Jair, né? Até eu já fiz uma proposta para ele, mas eu te dou 500 pila por baixo do pano, tu não deixa eu te ganhar. Fiz até isso, essa proposta. Mas sabe que ele adivinha o que ele fez? Não, agora eu quero 1000. Não, é danado. Mas eu queria fazer uma perguntinha para ti sobre a questão da subida e da descida. Doutora, por que nós não temos aqui em Porto Alegre, ou nos serviços especializados, de uma psicóloga especializada em destreinamento, eu diria assim, em envelhecimento? Olha bem, para subir o pódio e ganhar uma medalha, a gente se esforça, chega lá com aquele peito, né, cheio de medalha, como o Jair vem, tudo cheio de ouro, e o Francis Mar, tudo cheio de ouro. Eu me contento com as pratinhas e as bronzinhas, mas eles vêm cheios. E depois, e quando a gente começa a descer, que a gente começa a envelhecer, querida, eu acho doutora, que... como é que a gente não está preparado para isso? Eu acho que não só no envelhecimento, né? O atleta, eu fui atleta profissional há muitos anos, e aí naquele momento em que a gente decide que vai parar com tudo aquilo, a gente precisa ter uma assessoria, né? Eu fui realmente buscar ajuda para me ajudar a mudar o foco, né? Mas eu acho que, assim, o processo de envelhecimento, eu digo isso para muitos pacientes, né? Porque eu ainda nado, fui lá para o Mundial, a gente acabou não se encontrando. Mas eu acho que, assim, hoje eu não consigo mais fazer os tempos que eu fazia há muitos anos atrás, né? Até a performance que eu tinha. Mas eu tenho outros ganhos, eu tenho filhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho outras coisas que também me suprem, eu diria assim, essas necessidades psicológicas que a gente tem de bem-estar. Então eu acho que é isso, eu acho que tudo na vida da gente tem que estar equilibrado, né? A gente não pode depositar toda a nossa expectativa em cima de segundos na piscina. Esse é o meu ver, né? Então acho que as pessoas têm que estar respaldadas aí de família, de amigos, né? De uma profissão que traga também satisfação, e que tudo na vida é equilíbrio. Um dia a gente ganha na piscina, um dia a gente perde, mas ali a gente faz amigos, a gente constrói outras relações, né? A gente teve a oportunidade então agora de estar lá no Mundial, em Budapeste, então a gente fez uma viagem, a gente não tá ali só para nadar. Foi bacana, eu consegui fazer um tempo que eu queria, que eu não fazia há muitos anos, mas eu ganhei em convivência, eu ganhei em estar lá admirando pessoas que estão conseguindo ter um pouco mais de treinamento. Mas eu acho que tudo isso é um processo que faz parte, realmente. Acho que seria muito bacana se a gente conseguisse ter auxílio de pessoas mais preparadas para nos auxiliar nesse processo de treinamento. Doutora, a senhora sabe que o que eu mais gosto da competição é a firula, é o buchincho antes de nadar. Eu adoro isso. O que tu acha, Jair? Antes de nadar. É maravilhoso. Aquela brincadeira, Claro, a gente claro. entra em contato. Qual é a tua opinião sobre o envelhecimento e sobre... Acho que chega numa certa idade, a gente tem que deixar um pouco a competitividade de lado, né? Porque se tu só pensa em ganhar, a gente tem que tirar o bem-estar daquilo e não vencer o Enio Aguzoli, vencer o outro. Eu acho que já está ali, está vivo, está participando, é um grande ganho que a gente tem. E ser muito competitivo, eu acho que às vezes prejudica, né? Porque a gente está numa idade que é difícil tu evoluir, tu treina, mas
já tá numa fase decrescente, né? Então, tu tem que levar na brincadeira a coisa, não dá para querer. E aí tu te estressa, né? E isso aí prejudica. E a gente, às vezes, assim, né, na nossa equipe lá, a gente fala muito isso, né? A gente fica lá naquela coisa, naquela ansiedade, e aí chega na véspera da competição, o nosso treinador diz assim, pessoal, o foco é se divertir. Claro. Vamos lá curtir, vamos lá aproveitar. O resto é o resto, né? Master é diferente do nadador que tá em nível, sei lá, Olímpico, mundial, né? olímpico. A gente tá noutra fase, eu acho. Mas, Jair, quando eu te vejo subir no bloco, que tem aquele apito, que eles dão aquele apito, brrr, e que a gente sobe no bloco, to your marks, as suas marcas, eu não vejo que tu tá assim tão largado, sabe? Não, a gente tem que focar, claro, na tu tá num competição. foco danado para me ganhar. Pra... É ou não é? Não, olha, sinceramente, eu procuro fazer, cumprir a prova as regras técnicas, tentar nadar o melhor possível, entendeu? Às vezes até deixo a velocidade de lado, mas procuro nadar numa técnica boa e tudo, que eu acho que aí eu vou ser recompensado, entendeu? Não adianta eu me estressar e querer ganhar, que às vezes até prejudica. Jair, quanto tempo demora, isso também a doutora, ou o Francismar pode dizer, quanto tempo uma pessoa demora para adquirir biomecanicamente o gesto? Isto é, nadar, nós não fomos feitos assim para levar o braço na frente, fazer aquela flexão, fazer a torção da cintura escapular. Aquele movimento todo que se faz do nadador, a gente não nasce, a gente aprende. Claro. Aí eu pergunto, quanto tempo demora? A doutora pode ajudar também. Quanto tempo demora? Olha, eu te confesso que Sim. eu aprendi a nadar assim, no mar, na minha cidade, Rio Grande, lá, e não tinha treinamento. A gente ia lá para a ponta da Swift, todo mundo caía na água e nadava até o clube, 1.000 metros, 1.500, mas nadava, sabe como é que é, dando tapa na água. Depois de mais velho, aqui em Porto Alegre, que eu vim aprender técnicas e coisas, que já estava... Mas demorou um tempinho, né? Demora, ainda não aprendi tudo, nem... Então eles fazem um cálculo que nós precisamos fazer alguns 50.000 movimentos para a gente realmente colocar no cérebro que esse é o movimento biomecanicamente certo e que a gente vai evoluir. Tá certo, doutora? Olha, nunca tinha ouvido falar desse número, né? Eu acho que a natação, ela é bastante, né? É bastante, né? Eu acho que ela como o Jair comentou, ela é meio instintiva, né? A gente aprende ali nadando e tudo, mas claro, para ter a excelência, digamos assim, no nado, a gente demora bastante tempo. Eu ainda estou tentando. E tu tá numa prova, tu tem que botar na cabeça, não, eu tenho que alongar o braço, tem que terminar a abraçada, tem que bater perna. E às vezes tu não consegue. Vocês aí que têm mais experiência que eu podem dizer, eu ainda não consegui. Pois é, eu queria saber então qual é a opinião dos senhores, de vocês, meus colegas, meus atletas, meus companheiros de natação, a doutora que está aqui, nossa atleta. O que vocês acham? Como é que deve ser o fim da nossa vida? Devemos morrer com saúde ou devemos deixar que a coisa aconteça e ao natural? Ou devemos ter o que nós chamamos de eutanásia? Olha, eu eu procuro não pensar muito em morte, se eu estou morrendo, se não estou. Tu nunca pensaste nisso? Não, Jair? não, eu vou levando a vida e procuro. Eu acho que nesse lado do esporte aí a gente previne muita coisa, Claro, né? perfeito. E eu penso assim, às vezes eu fico sentado 1 ou 2 horas e quando eu me levanto tô todo doído, eu disse, mas é porque eu fiquei muito tempo sentado, claro, né? Se eu me mexo mais, claro, eu não sinto tanto isso. Então eu procuro me mexer bastante. O que a doutora pensa? Eu acho que cada um tem para si aquilo que os seus próprios objetivos de vida, né? Mas eu, na minha opinião, e o que eu procuro orientar meus pacientes é que envelhecer com saúde é sempre melhor, né? Eu acho que a gente não envelhece, né? A gente vai só contando mais anos.
Mas eu acho que a gente tem uma qualidade de vida, ter menos dores, menos lesões, passar ileso aí por esse processo que degenerativo, enfim, né? É muito melhor, né? Eu me imagino nadando ainda, né? Eu quero ser campeã brasileira ainda aos 95, como a gente viu lá em Budapeste. Isso aí. Sabe que eu filmei tudo aquilo, né? É muito Aquelas bacana. gurias lá, eu filmei todas elas, né? De bengalinha. É. Umas iam de cadeira de roda. É um exemplo Fantástico, incrível, né? é fantástico. Eu, assim, lá em Budapeste a gente nadou em piscinas diferentes, né? Porque tinha tanta gente sim, que... era A, B, e depois tinha a tal de Margarete, tinha Ilha, meu Deus, era uma confusão. E uma das minhas, assim, frustrações, digamos, do campeonato de não ter podido acompanhar de perto, porque a minha categoria, enfim, acabou nadando, né, em outra piscina, porque eu acho fantástico. É assim que eu quero chegar, é nessas pessoas que eu me inspiro, e é isso que eu procuro, é essa vontade que eu procuro instigar nos meus pacientes, porque eu acho que a gente envelhecer sentado numa cadeira ou numa maca de hospital é muito triste, né? Então, se a gente puder fazer tudo que estiver na nossa volta para que a gente tenha uma qualidade, né? Amigos, pessoas por perto, essa convivência bacana que o esporte traz, esse é a minha forma qualidade de chegar... E morte. Qualidade e morte. Chegar ao fim da vida, né? E a senhora é a favor da eutanásia? Ah, eu não sou. Não? Não. Não. Sabe que a minha mãe americana, eu morei nos Estados Unidos e tive uma mãe americana, e ela colocou na pauta, e ela me entregou o proxy, que foi o testamento, o senhor que é ligado ao direito, ela colocou no testamento o seguinte: eu não quero, não quero, não quero, não quero e não quero. Não quero intubação, não quero vida artificial, não quero e me entregou. Essa senhora aqui está, botou no juiz, botou Ela teve uma queda na casa dela, não fizeram nada, simplesmente levaram, faleceu assim. E minha mãe já aqui, minha mãe biológica, já ficou 3 anos por um AVC isquêmico. Aí que foi um sofrimento. Né? Eu acho que acho que a medicina ela vem avançando de uma forma tão rápida que a gente posterga demais também certas coisas, né? Eu trabalhei em hospital, muitos anos trabalhei no Hospital Moinhos de Vento, na CTI inclusive, e assim, a gente vê que também tem drogas que mantêm a vida ou a sobrevida por muito tempo, né? Então, acho que às vezes os médicos estão quase brincando de Deus ali, né? Então, tem um limiar ali muito, enfim, difícil da gente dizer. Mas eu acho que por crenças religiosas, enfim, eu não sou a favor da eutanásia propriamente dita, mas também me questiono um pouco sobre esse prolongamento de uma vida sem sentido. Mas a sua mãe, eu não sei, ela não chegou mal à eutanásia, ela preferiu morrer naturalmente, né? Eu acho o seguinte, eu acho que vai muito da religião, então, Jair, meu caríssimo colega, vai muito da religião, dos costumes, dos dogmas. Minha mãe tinha medo do inferno. Eu digo, mas uma senhora maravilhosa que ela foi, que pecado pode ter ir para o inferno? Mas não adianta. Aquilo ficou enraizado na cabeça dela ainda do inferno. Quer dizer, graças a Deus que foi abolido o inferno. Só que tem uma coisa, aboliram o inferno e a bandidagem veio, né? Não foi assim, doutor? Não é assim? Porra, né? Como a bandidagem veio, aboliram o inferno, acabaram com o Satanás, porque, olha, né? Acabaram com o negócio de pagar a igreja e tá aí, tá todo mundo Mas eu estava lendo caloteando. Agora que, acho que no Rio, tem bandidos evangélicos, né? Sim. Então eles são sutis, né? Entravam nos terreiros espíritas, sim, né? Sim. E mandavam quebrar os santos lá e tal, e levavam as pessoas para a igreja e diziam, agora tu está sob meu comando, tu vai ser crente, tu vai... Então ainda, doutora e Francis Mar, eu acho que nós vivemos sobre, eu sempre penso assim, quer ver? Religiosidade, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Eu acho que nós estamos no século XX e eu posso questionar Deus. Eu posso questionar. Eu digo assim, Deus, por que tu nos fez assim, nos fez assado? Por que tu deu essas doenças? Eu tenho esse direito. Não estou desrespeitando. Né? Mas eu acho assim, que o bem que nós podemos fazer, a nossa espiritualidade, o bem que eu posso fazer para vocês, o bem que vocês estão fazendo para a comunidade aqui no programa hoje, é uma coisa maravilhosa. Então, se nós podemos fazer isso, nós temos um coração bom. Agora, não tem nada a ver com religião. Porque a religião, ela é reprimente. Doutora, se a senhora tiver atividade sexual assim sozinha, a senhora está fazendo pecado. Eu vivia rezando. Masturbação era um horror lá na minha escola. Então eu vivia Pai Nosso que está no céu, e eu rezava o terço todo dia. Bom, doutora, o que eu quero dizer é o seguinte, que a religiosidade, a religião, ela suprime, ela oprime.
E a gente vê muitos padres e freiras ainda com muito problema psicológico por estarem atrelados ao inferno, ao céu. E o que eu penso é que nós devemos evoluir, e evoluir sim, na espiritualidade. Nós devemos vir no ajudar o próximo, nós devemos evoluir na esportividade, é isso, na educação, é isso. E a igreja, ela deve ter o seu papel, mas não como repressora. E ela foi muito. É só ver a Inquisição, né? 300 anos. Jair, tu não é católico, uma espadada em ti. O Francis Marco, tu não é católico, uma chicotada, hein? Mais, né? Muitas chicotadas. Para mim é várias. Doutora, suas considerações finais sobre o programa. Eu queria deixar aqui, então, né, mais uma vez, o meu estímulo aí é que as pessoas se exercitem, se alimentem bem, tenham uma qualidade de vida bacana, façam o que gostam. Minha consideração com relação a essa questão religiosa é que eu acho que, longe da igreja, né, não falando específico em alguma religião, eu acho que as pessoas têm que ter uma crença, têm que ter fé, têm que ter um norte, assim, pra gente seguir, até questões éticas, né, acho que são envolvidas com isso também. Mas eu acho que isso que é bem-estar, né, acho que, enfim, essa é a minha consideração de hoje. Muito bem. Doutor Jair, suas considerações finais. Eu gostaria de que as pessoas, não eu como exemplo, mas que procurassem ter uma qualidade de vida boa, né? Se não gosta de nadar, que vá correr, que caminhe, faça yoga, faça alguma coisa, né? E tenha uma qualidade de vida boa para morrer bem. Para morrer bem. Meu caríssimo Francis Mário, o senhor tem algo a nos dizer? Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, né? E eu acho que o pessoal deveria se divertir mais, não nadar mais, socializar mais, né? Isso aí sim leva uma boa vida. Fazer bastante firula antes da competição. Isso nós fazemos bem, né, Jair? Isso nós fazemos, né? Então aqui nós queremos agradecer a participação da doutora Roberta Dert de Santana Folcart. Nós queremos agradecer ao doutor Jair Petersen Albuquerque e o doutor Francis Mark que esteve aqui, que nos deram uma belíssima palestra, um grande papo, uma grande entrevista. Nossos queridos ouvintes do Pampa Saúde, nosso muito obrigado e obrigado a vocês e venham sempre. Muito obrigado.